A E3 2018 teve jogo pra caramba aí anunciado e também tem jogo com extrema qualidade gráfica e não são poucos, vem com a gente que você vai ver. Fala galera do Quick, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Quick, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu eu falando que nós vamos falar da qualidade gráfica dos AAAs, dos principais jogos anunciados aí na E3 2018. Nós fizemos uma seleção aqui de alguns jogos que tinham bastante gameplay aí pra gente mostrar pra vocês e a gente fez uma pequena análise sobre esses trailers e sobre essas gameplays. A gente encontrou bastante trabalho impressionante e bastante trabalho de qualidade, evidenciando que há uma maturidade tanto do lado dos consoles quanto do lado das produtoras em seus trabalhos, desenvolvimentos e também engines. O gráfico hoje em dia não é apenas um requisito que vem de jogos, ele é um requisito super importante presente nos jogos e não só ele, mas como toda a mecânica, qualidade e tudo mais que a gente gosta. Mas gráfico também é fundamental e ele está presente em grande massa e escala. A gente vai acompanhar aí a evolução de algumas franquias que a gente vai mostrar aqui pra vocês e principalmente alguns jogos aí de novidade também que teve gameplay. É importante você saber que isso não é um top 10, um top 7, ou seja, eles não estão enumerados, nós não vamos dar nota para esses jogos, a gente simplesmente vai mostrar para vocês a evolução gráfica deles. Outra coisa que é importante você saber é que essa seleção que nós fizemos é baseada nos jogos que tiveram maior gameplay, ou seja, onde a gente conseguiu observar aí maior constância gráfica durante os minutos que foram apresentados. Jogos grandes e bem grandões que não tiveram muito gameplay, a gente tirou da lista porque não tinha base pra gente falar se era bom ou ruim, tem que esperar um pouco mais. E eu sei que você vai gostar desse assunto, então já dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, super importante compartilhamento, ajuda a gente a crescer e expandir a informação aí pra galera também. Só dá um recado importante, o Detonando Quick voltou a fazer promoções e voltamos em grande estilo com o produto oficial do Detonando Quick, exatamente, o Detonator, o óculos gamer aí do canal. O link tá na descrição e o produto também já tá disponível pra pré-venda, dá uma conferida lá. A E3 de 2018, além de mostrar a quantidade de jogos imensa pra gente ainda esse ano e muitos jogos do ano que vem, principalmente em fevereiro, que acabou virando o mês cabalístico de vários lançamentos de várias publishers, também trouxe aí pra gente a impressão de maturidade dos desenvolvedoras, das publishers, dos equipamentos que estão rolando tanto lá de console como PC, e evidencialmente a gente está numa fase de maturidade dos games, porque a gente viu bastante trabalho que está sendo desenvolvido ou que já está desenvolvido, mas com bastante qualidade gráfica e principalmente qualidade gráfica que não deixa a desejar na jogabilidade. São grandes títulos, são grandes jogos, de grande expectativa da galera. É óbvio, é claro, é lógico que alguns estão em fase de desenvolvimento, então algumas coisas podem mudar. Mas a impressão agora, neste momento, depois da E3 de 2018, é essa, que você vai conferir aqui com o Detonando Quick. Vamos começar falando do jogo que sai ainda esse ano e já tinha sido anunciado antes mesmo da E3, mas na E3 teve gameplay novo e evidenciou mais ainda a qualidade gráfica desse game. Eu tô falando, é óbvio, é claro, é lógico, de Shadow of Tomb Raider, o game que ainda sai esse ano para console e PC. Você pode observar aí que um ponto de destaque a gente achou aí da análise gráfica desse jogo é em relação à própria personagem. A Tomb Raider, ela está mais madura, foi encorpada fisicamente e também o semblante do seu rosto muda um pouco, mas sem descaracterizar o personagem, dando a impressão física de envelhecimento em relação aos jogos anteriores. Isso é muito importante, faz parte da atmosfera e a parte de arte do game mandou muito bem. Outra coisa que impressiona aí em Shadow of Tomb Raider é a parte da vegetação à sua volta. Você pode ver que existe muito detalhamento, tanto de texturas de solo, quanto da vegetação de folhagem. Como ele é ambientado em uma floresta tropical, é importante falar também que o nevoeiro está muito bem ambientado nas cenas, dando a atmosfera real de que você está numa floresta tropical combatendo aí inimigos. Inimigos que ficam diante de fogueiras e a gente vai dar um toque aí que a fogueira e o fogo de Rise of Tomb Raider, bem como as suas explosões, também tem um ponto de destaque. São explosões bem volumosas que expandem a
luz em relação ao ambiente e deixam mais fisicamente realistas, como se fosse uma explosão real também. Outro ponto de destaque que a gente dá é a movimentação do personagem, principalmente em situações de ação, como essa escala que você tá vendo. Perceba que a câmera se movimenta de acordo com a escala, fazendo com que a interação da tela seja mais apreensiva, ou seja, você teria a sensação visual que também estaria escalando. Isso faz parte mais da técnica do que o gráfico em si, mas ajusta a mecânica e aprimora você entrar na atmosfera do game. Pelas cores exibidas também você vai já ter uma ideia que no modo HDR de televisores 4K ou monitores você vai ter uma expansão aí dessas cores e um realce também das folhagens e ambientação dos mapas do jogo. Então Rise Tomb Raider promete ser um grande jogo que possui um grande gráfico e você provavelmente vai adorar em 4K, Full HD, a 60 FPS ou a 30, mas você vai gostar. Entrando aí também na nossa seleção de gráficos legais aí dos jogos, a gente vai falar agora de Assassin's Creed Odyssey. Exatamente, esse game que foi anunciado aí pela Ubisoft, estava com desenvolvimento já há mais de 3 anos e que está sendo lançado após Assassin's Creed Origins. Ele também carrega a mesma engine, a Evil Next, e também ele carrega a mesma mecânica, ou seja, visualmente o jogo lembra bastante Assassin's Creed Origins e possui os mesmos aspectos, mas ele tem identidade própria, com a atmosfera criada para ele. Um ponto de destaque que a gente dá é da parte mesmo da vegetação e da quantidade de detalhes que entra no mapa. Eles conseguiram aí impregnar bastante qualidade gráfica de luzes, inclusive a luz do sol muito realista, representando a atmosfera do jogo. Outro ponto de destaque para Assassin's Creed Odyssey é os seus personagens. A gente fez uma seleção de 2 cenas aí do personagem masculino e do personagem feminino. Perceba que a parte de vestimentos, detalhes do rosto, inclusive os detalhes corporais do pescoço, as diferenças entre homem e mulher e as expressões do rosto, bem como os cabelos, estão muito bem desenhados. É óbvio, é claro, lógico que tem jogos que já conseguiram avançar essa qualidade de expressão de personagens, mas não esqueça que nós estamos falando de um jogo de mundo aberto, onde os recursos são mais escassos para o desenvolvedor trabalhar, mostrando que a Ubisoft fez um grande trabalho em cima desse jogo e que está aprimorando cada vez mais a sua engine em relação aos seus antecessores. Então a gente deve esperar, além de um jogo bem bacana, a gente deve esperar também gráficos muito impressionantes que aprimoram a atmosfera e deixam a gente entrar no gameplay muito mais suave. É óbvio, é claro, é lógico, a gente não podia deixar de fora dessa lista Last of Us Part 2. O jogo apresenta aí bastante realidade gráfica. Um ponto de destaque que a gente pode dar para Last of Us Part 2 é em relação à física aplicada à vegetação. Perceba quando a Ellie está navegando de forma furtiva através da vegetação, as folhas encostam nela e a reação, além de natural, é leve, como se fosse uma folha mesmo esbarrando e voltando em relação a um corpo humano. Esse ponto de destaque que a gente dá para a vegetação inclui em outros locais. Como você pode ver, o jogo vai ter bastante furtividade, então ele tem uma vegetação ampla e alta para que ela se esconda. E toda a vegetação, incluindo o capim, é separada, ou seja, existe uma separação visual, não é aquela textura grudada. Muito bonito. Outro ponto de destaque também que a gente dá para Last of Us Part 2 é em relação à expressão dos personagens mesmo durante o gameplay fora dos cinematics. Perceba essa cena que a Ellie está embaixo do carro e diante dela vem um inimigo, ele abaixa e ele toma um tiro. A reação do inimigo ao ver a Ellie, a reação também que ele tem ao tomar o tiro, bem como a explosão do tiro na cabeça dele, é de forma extremamente realista, bem como a física aplicada ao solo que está dela. Você pode ver que tudo há uma transmissão de luz e parece realmente que ela está embaixo de um carro, e todas as posições de luz não tiraram a iluminação à volta ao ponto de você não enxergar, mas fizeram com que ficasse extremamente realista. Outro ponto de destaque que a gente pode falar de Last of Us Part 2 é o detalhamento da destruição por eventos naturais que acontecem nos objetos. Como assim, Goticose? Eu tô falando de ferrugem nos carros, as paredes descascadas, porque é um mundo devastado. Então representou muito bem a arte gráfica empregada no jogo para demonstrar essa devastação. E a iluminação em conjunto com esses objetos bem detalhados, com texturas precisas, dá uma ambientação muito mais volumosa e a impressão realmente de perigo, que é o que deseja o jogo para você. E já que a gente falou do exclusivo, vamos falar de outro exclusivo agora. Forza Horizon 4 não poderia estar fora da nossa lista. É um jogo de mundo aberto, de corrida, onde tem bastante movimento rápido na tela, que consegue ser muito bonito e traz impressionantes 4K a 60 FPS mesmo no console. Um excelente trabalho de otimização da equipe de desenvolvimento que não feriu o detalhamento gráfico e conseguiu alcançar aí os tão sonhados 60 FPS dentro de um jogo. Mas não é só isso que Horizon se destaca. Os carros continuam trazendo a figurinha carimbada, que é a beleza de Forza, representados por geometrias exatas. É importante deixar relevante que a vegetação, a pista e o carro e a ambientação, inclusive dos outros players que estão competindo com o carro, como
como você pode observar, possuem aí o tamanho correto em relação, ou seja, a proporção do jogo em relação ao mapa, a vegetação, os objetos e a movimentação é muito precisa. É óbvio, é claro que a gente não podia deixar de se falar da movimentação frenética que você vai ter no jogo, pois se trata de um jogo de corrida. E mesmo com toda a movimentação frenética à sua volta e objetos de mapa passando por você de forma rápida, o gráfico do jogo não tem depreciação durante o gameplay, pelo menos do que foi mostrado aí pra gente. Outro ponto de destaque é a quantidade de detalhamento de cores que tem no jogo. Como você pode ver nessa cena onde existem motos aí soltando fumaças coloridas, relacionando harmonicamente com toda a vegetação em volta, incluindo os carros de competição, isso vai realmente representar muita beleza gráfica no seu televisor 4K HDR. E sim, ele está na nossa lista, Ghost of Tsushima, cara, já começa se destacando pela representação climática oferecida pelo game. Durante essa cena de combate onde foi mostrado o gameplay, nitidamente você entende que você está numa atmosfera de uma pré-tempestade que irá acontecer. A movimentação da vegetação à sua volta e a movimentação dos personagens, inclusive da roupa dos personagens, não deixa você desperceber que está vindo uma tempestade. Outro ponto de destaque que a gente pode dar é em relação à texturização do solo. Perceba os reflexos e a experiência de luz física realista que tem em relação às poças de água e também ao barro do chão, fazendo com que você tenha a impressão física de que o ambiente está lá e que o personagem está jogando nesse ambiente. Outro ponto de destaque que a gente vai ver em relação à vegetação é que é tão legal a parte da climatologia desse jogo, pelo menos nessa cena, que você pode ver em relação à árvore que tá lá longe, tá lá longe. Por quê? Porque uma tempestade ela vem de quilômetros de distância e todo o cenário dos personagens próximo a ele se movimenta, bem como os distantes, fazendo com que a cena fique extremamente realista e bonita. Outro ponto de destaque é a movimentação dos personagens, bem como a explosão de sangue ao movimento das espadas. Portanto, a gente deve esperar aí graficamente de Ghost of Tsushima grandes apresentações gráficas. É óbvio, é claro, é lógico que não poderíamos tirar da nossa seleção de gráficos bonitos da E3 2018 o jogo com altíssimas expectativas chamado Anthem. O gameplay do jogo mostrou aí qualidade gráfica muito boa, principalmente por ser aí um mundo aberto com mapas ricos de detalhes. Perceba a vegetação em volta de Anthem, é extremamente detalhada, assim como acontece com Assassin's Creed Odyssey. Mas do lado do Assassin's Creed a coisa é um pouquinho mais fácil porque existem maior espaçamento de terras entre as casas e também maiores espaçamentos de acordo com a paisagem. Já Anthem não, é tudo preenchido volumetricamente na sua tela, inclusive construções arquitetônicas mal feitas de possíveis favelas ou destruições que acontecem aí durante o jogo. Falando de destruição, esse é um ponto de destaque. Perceba diante essa cena a quantidade de partículas que voam pelo ambiente de acordo com a explosão. Outro ponto de destaque de Anthem também é a quantidade de luz e poder exercida pelos protagonistas do jogo, ou seja, pelos players que estão lá disputando as batalhas e afetam diretamente o ambiente através da volumetria de luzes, ou seja, a luz impregnada fisicamente no jogo é bem realista e vai agradar aí aos seus olhos. Uma coisa também que é um ponto de destaque, principalmente focado em HDR, como nós falamos de vários outros jogos, é o próprio HDR em si. Perceba como as cores de Anthem, mesmo sem HDR, através do próprio YouTube, são mais vibrantes. Você colocando isso no HDR vai ficar extremamente bonito e lindo. Então é um jogo para você jogar, se divertir, ter ação, ficar nervoso também e se embabacar aí com paisagens muito bonitas e gráficos bem detalhados. Se você tá aí com o seu kit completo, tanto de PC ou console 4K, com aquela televisão 4K, motherfucker HDR incrível, você tem que adquirir assim que for lançado Metro Exodus. Exatamente, o game está incrível do ponto de vista de iluminação. Perceba de acordo com a entrada do game aí, cara, está extremamente realista. A luz à volta e a ambientação escura e também devastadora que é a atmosfera de Metro está muito bem impregnada. A gente vai dar um ponto de destaque principalmente nas luzes. Você pode ver que a luz e o sombreamento do jogo, nos detalhes onde tem uma iluminação por fogo ou iluminação de luz natural, é bem empregada e evidencia maior realidade dos próprios personagens. Outro ponto de destaque, por ser um shooter, parece que está bastante aprimorado. A gente viu aí um gameplay a 60 FPS extremamente suave, com movimentação muito precisa
enfatiza em relação a várias direções. Isso é muito importante e também uma característica da franquia Metro que está sendo carregada para dentro desse game também. A gente não podia deixar de falar de sendo um jogo apocalíptico, a incrível realidade que é trazida para vocês em relação às paisagens. Perceba essa cena aí do trem que está passando, como tudo à volta, essa paisagem extremamente perfeita em relação à atmosfera do game e também com detalhes de uma beleza incrível. Mesmo com uma paisagem devastada, o game colocou aí bastante detalhe na tela e aprimorou a sua atmosfera também. Outro ponto de destaque muito importante, principalmente para quem curte shooter, perceba o detalhamento das armas aí e também da luz. Nesse exato momento onde do relógio dele sai uma luz e reflete na arma, você vê exatamente que a luz que sai do relógio reflete exatamente no ponto que talvez uma luz real refletiria à sua volta, fazendo com que o jogo tenha extrema realidade física impregnada na sua luz. Além disso, a gente tem personagens extremamente bem detalhados durante o game, bem desenhados, com design bem incorporado, e a movimentação deles, que é extremamente importante, leve e suave, fazendo com que elas fiquem cada vez mais realistas. Tivemos também outros jogos como Death Stranding, do Hideo Kojima, que é uma grande expectativa da galera, uma gameplay ambientada num cenário de destruição cinzenta, onde a gente não consegue evidenciar muito a qualidade gráfica do jogo, apesar das CGs são incríveis, mas não foi evidenciado muito, por isso que a gente não tem muito o que falar sobre isso. O mesmo acontece com Gears of War 5, que foi focado bastante na transição de CG e gameplay. Então, o pouco que foi apresentado de gameplay também a gente não consegue tirar uma conclusão, mas a gente acredita que realmente esses games estejam com uma evolução gráfica incrível. Teve bastante coisa na E3, além desses jogos com qualidade gráfica. Se faltou alguma coisa que você achou que deveria estar na lista, senta o dedo aí no comentário e deixa aqui pra gente, fala a sua opinião. E se esse vídeo mostrou pra você um pouquinho da qualidade gráfica e também uma leve análise, porque não dá pra fazer uma análise completa só com o trailer, deixe o seu like aqui embaixo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation Tech, Xbox One Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.wiki.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas no canal. Eu sou o Gotcose e até a próxima.